Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, onde você assiste o jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. E vamos agora às notícias desta edição. Manaus recebeu na madrugada deste sábado, dia 16, uma carga de 70 mil metros cúbicos de oxigênio vinda por meio de balsas da cidade de Belém. Segundo o governo do Amazonas, a nova remessa deve garantir a retomada do equilíbrio do abastecimento da rede de saúde do estado para os próximos dias. E os institutos de pesquisa Fiocruz, AstraZeneca, Oxford e Butantan, Coronavac, entregaram à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, documentos completos relativos à liberação do uso emergencial das respectivas vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Eram documentos faltantes. Agora, o órgão regulador publica a decisão neste domingo. E também uma terceira vacina será analisada já nos próximos dias para o uso emergencial da Sputnik no Brasil. O uso foi pedido por farmacêutica. O imunizante russo foi o primeiro a ser registrado no mundo. O cantor Gustavo Lima, ainda relacionado à questão da pandemia, usou as redes sociais para informar que enviou ajuda para Manaus, que chegou neste sábado. Ele mostrou fotos de cilindros de oxigênio prontos para serem enviados para hospitais da capital amazonense. O oxigênio está a caminho, Manaus. Tudo sendo preparado, destacou ele ainda antes do envio. Ele disse ter garantido 150 cilindros para Manaus. Além dele, famosos como Wesley Safadão e Whindersson Nunes, entre outros, se mobilizaram para ajudar a população de Manaus. Raquel Sherazade entrevistou o governador do Amazonas, Wilson Lima, e tentou de todas as formas fazer com que o governador atacasse o governo Bolsonaro. A jornalista fez um esforço tremendo para fazer com que o governador do Amazonas atacasse também qualquer hipótese de tratamento precoce, qualquer situação, mesmo o governador repetindo 1, 2, 3 vezes que quem decide é o médico. Raquel insistiu em tirar uma resposta a seu contento com o governador Wilson Lima em diversos assuntos. O governador afirmou que a variante que circula em Manaus pegou todos de surpresa, com um potencial terrível de transmissão e com rápido agravamento dos sintomas. No pico da pandemia, em maio, o consumo de oxigênio pulou de 15 mil para 30 mil. Agora, em menos de 15 dias, o consumo saltou de 15 mil para 70 mil metros cúbicos por dia. Ou seja, o salto foi muito grande e não estávamos preparados, disse o governador. Embora poderiam e deveriam, ter tomado decisões muito mais rapidamente quando viram a situação acelerando rumo ao descontrole. Parece que isso já teria sido visto ainda aí no início de dezembro. A jornalista tentou fazer o governador jogar a culpa no presidente da República, mas ouviu que não gostou, que a responsabilidade é compartilhada entre todos. O governador lembrou que essa talvez seja a maior crise sanitária de todos os tempos e que os desafios são enormes, disse ele. Raquel lembrou também, e bem lembrou, dos desvios detectados pelo Ministério Público contra o ex-governador do estado em 2018, ex-governador que foi denunciado por desvios milionários na área da saúde. E também de que em 2020 a Polícia Federal realizou busca e apreensão na Operação Sangria, que apura desvios na área de saúde do estado. O governador se esquivou de qualquer culpa, disse que se alguém cometeu irregularidades, que seja punido. E contrariando todas as expectativas da jornalista, o governador disse que o governo federal tem se mostrado muito presente desde o início da pandemia, inclusive com uma equipe do ministério acompanhando e dando todo o suporte para superar esse momento no estado.
O governo federal, eu tenho que reconhecer, tem sido um grande parceiro do estado do Amazonas nesse combate à pandemia. Nós recebemos do governo federal equipamentos, monitores, respiradores, bombas de infusão, mini usinas que estão chegando para a produção de oxigênio nos hospitais. Tá aí, agora essa notícia de que entre julho e outubro do ano passado, o estado do Amazonas desativou 85% dos leitos de UTI que foram criados no estado para combater a pandemia de Covid-19. Por quê? É lamentável. Os dados constam em um levantamento do Instituto Votorantim, baseado em informações da Secretaria de Saúde do Amazonas. Gente, esses hospitais de campanha que foram construídos em muitos estados e que foram desmantelados já, quanto custaram, de que adiantou e se precisar agora? É a política, não é? A política no Brasil. É importante lembrar ainda, falando em política, que o estádio construído para a Copa de 2014 em Manaus, um verdadeiro elefante branco, custou cerca de 700 milhões de reais. Foi citado em delações da Odebrecht, quer dizer, corrupção. E até há pouco tempo, não sei como está agora, tinha um custo mensal para os cofres públicos do estado em torno de R$1 milhão por mês. Então essa catástrofe não é de hoje. Ela vem se acumulando e acumulando por conta de um país que avançou no tempo com um pífio planejamento, com corrupção, onde as coisas foram sendo feitas aos tombos ao longo das últimas décadas e as prioridades foram sempre deixadas de lado em prol de muita coisa errada, inclusive da promoção de políticos. Sem espaços em hospitais, em cemitérios, sem oxigênio, Manaus, capital do Amazonas, vive esse estado de caos, em uma região carente de tantas transformações estruturais, e a pergunta surge: precisava mesmo de um estádio padrão FIFA? Uma médica disse: meu único sentimento, vendo um estádio daquele tamanho e faltando o básico na saúde, meu sentimento é de revolta, disse no ano passado uma médica de Manaus. A doutora Bruna Maia disse em entrevista à imprensa: a gente se dedica, sabe? Eu vejo quanto isso é grande, a vida das pessoas, uma coisa imensa, e o estádio de futebol acabou sendo mais importante do que a saúde, a infraestrutura para a população mesmo, concluiu Bruna. Então, dessa pandemia, muitas lições. E eu lamento que, de fato, os médicos e profissionais da saúde, os que de fato estão segurando toda essa barra, não só em Manaus, mas em todo o Brasil, foram os menos ouvidos, seja para uma coisa, seja para outra, até porque estavam atolados de trabalho ao longo dos últimos meses. Os médicos foram os menos ouvidos e são eles que estão nesse campo de batalha. E aqui faço até uma crítica às associações médicas dessa classe, desse país. Onde estão vocês? Onde estão vocês? Onde ficou o protagonismo das associações médicas e associações de profissionais da saúde para unir todos em uma só voz nessa pandemia, orientando o povo brasileiro? Sendo que os principais personagens são nossos incansáveis médicos nessa pandemia. Veja aqui, eu não estou tratando de política. Alguns médicos apareceram mais, mas não na condição de médico, e sim de políticos. Alguns até mandando ficar em casa, até que os sintomas piorem, falte ar, ou então foram personagens de televisão. Eu estou falando do valor dos nossos médicos, que estão em campo de batalha, e os demais profissionais relacionados que estão se expondo completamente, incansáveis para salvar vidas. Eu gostaria de ver mais corporativismo médico quando o assunto é saúde. Já vimos muito corporativismo quando a questão é negociar com estados, com prefeituras. Enfim, a política de classe, da classe.
Mas eu gostaria de ver mais união da classe médica quando o assunto é saúde. Para ser sincero, por toda a politicagem que foi feita nessa pandemia, nós brasileiros estamos meio que perdidos, divididos, com oportunistas pensando em derrubar o presidente, com uma mídia da desinformação trabalhando para piorar o que já é terrível, que é esse momento, e a própria ciência. Que raios de ciência é essa que falam? Definitivamente não é a ciência de Einstein, não é a ciência de Louis Pasteur, não é a ciência de Fleming. Usaram e abusaram da ciência, mas não da ciência verdadeira, para afastar possibilidades de esperança. Quando qualquer médico sabe que se um paciente perder a esperança, ele tem meia batalha perdida já. E foi assim que a mídia da desinformação trabalhou contra qualquer possibilidade, contra a esperança, contra a fé, usando e abusando da frase "não há comprovação científica". E da mesma forma, do outro lado, quando afirmam que uma vacina, para comprovadamente ser eficaz, leva 9, 10, 15 anos. Gente, em relação à vacina, nós não estamos descobrindo a roda agora. A base do mecanismo de ação de uma vacina já é conhecida faz tempo e funciona. Então também isso, demora muito tempo. Isso não é bem assim. Nós ficamos reféns de um terrível embate político, de muitos comentários, inclusive nas redes sociais. De um lado, órgãos da imprensa, desmamados do dinheiro público, oportunistas, partidos, lideranças políticas que se uniram para corromper com o país em anos passados e em alguns estados, inclusive agora. Do outro, um governo que se vê refém das muitas armadilhas e engrenagens que travam esse país, impedido de atuar até em certas circunstâncias. E claro, para ser justo, não é um governo perfeito, tem lá seus erros, seus defeitos, mas pelo menos até aqui não conseguiram chamá-lo de corrupto, inclusive em meio às questões da pandemia. Mas também, infelizmente, com muitas dificuldades para pacificar a nação, seja porque precisa se defender, seja pelos ruídos que ele mesmo promove. E no meio estamos nós, o povo, que sempre se defendeu com o que pôde ao longo dos anos, desde um chá de folha de laranjeira, poejo, um chá de Marcela ou Losna, que certamente muitos que estão por aí falando na televisão, não é nem sequer sabem do que se trata. Mas nós, o povo brasileiro, nós sabemos que isso aí resolvia muitos, e ainda resolve, muitos de nossos problemas. E que essa ciência que falam tanto na televisão nunca comprovou coisa nenhuma. Mas a ciência verdadeira, que já salvou tantos e tantos bilhões de seres humanos ao longo da história, que faz milagres todo dia, que erradicou doenças e que novamente vai salvar nesta pandemia, também está no meio, ao nosso lado, sofrendo junto. A ciência verdadeira e que está muito acima das disputas políticas. Essa ciência verdadeira não é a ciência que manda um paciente, vai para casa, não apareça no hospital, vamos deixar o tratamento só se por azar os sintomas graves aparecerem. E eu não posso dizer o que funciona ou o que não funciona, porque não sou médico, não sou cientista, mas sei que um bom médico sabe que diante de um vírus tão desgraçado e os inúmeros agravamentos que podem ocorrer por conta de outros organismos oportunistas, deixar um paciente à própria sorte é roleta russa. Então, profissionais de saúde, respeito, gratidão, força e coragem. Muito obrigado por tudo que estão fazendo para salvar os brasileiros. E, gente, nem cá nem lá. O cuidado é necessário. O extremismo de fechar tudo, tão criticado, é o equivalente a não tomar nenhum cuidado. Suspeitou que está contaminado? Isole-se para não ter que isolar todo mundo daqui a pouco.
A propósito, gente, também muito comentada a partida do médico, pediatra, toxicologista, professor Dr. Anthony Wong. Após uma parada cardiorrespiratória, ele foi internado ainda antes do Natal com quadro de queda de pressão e mal-estar. Muito querido ele, foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. Durante a internação, ele evoluiu com quadro de descompensação do padrão cardíaco e padrões de fibrilação atrial e não resistiu. Ele tinha 73 anos, era diretor do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da FEMUSP e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos e Farmacológicos. Ele era chinês, naturalizado brasileiro e se manifestava regularmente nas redes sociais e na imprensa sobre questões envolvendo a pandemia. Por isso, nas redes sociais, uma grande repercussão com essa partida. O presidente da República, Jair Bolsonaro, desafiou o governador de São Paulo, João Dória, a reduzir os impostos estaduais sobre combustíveis. O presidente afirmou que topa reduzir os tributos federais sobre combustíveis caso Dória e os demais governadores também reduzam os impostos incidentes de competência dos estados. Eu topo zerar todos os impostos federais de combustível. Eu topo se os governadores fizerem a mesma coisa. Eu zero hoje os do governo federal se o Dória zerar os impostos do combustível. Sem problema nenhum, disse Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena. Bolsonaro que disse que tem conversado com os ministérios da Infraestrutura, Economia e Minas e Energia sobre o preço dos combustíveis e do gás de cozinha e que a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, deverá zerar a tarifa de importação de pneus em prol de caminhoneiros. O desafio a Dória sobre os impostos que incidem em combustíveis foi uma reação de Bolsonaro ao aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em São Paulo. Eu, governo federal, diminuímos o imposto de quase tudo. Agora tem governador que está aumentando o ICMS como o de São Paulo. Eu tiro aqui, o cara aumenta aí. E quando dá problema, o cara quer jogar no meu colo, comentou o presidente. No mesmo dia, Dória publicou decretos que mantiveram os benefícios fiscais para alimentos, insumos agrícolas e remédios genéricos na cobrança do ICMS. Na avaliação do presidente Bolsonaro, a medida ocorre por pressão, já que a população estava insatisfeita. Não tinha nem que ter aumentado. Quando você aumenta, por exemplo, o ICMS de combustível, reflete em tudo, tudo tem frete em cima disso, disse o presidente. E a Globo foi condenada e terá que pagar R$30 mil de indenização por danos morais e mais um salário mínimo de R$1.900 a uma manicure. A condenação é resultado de uma ação movida pela manicure, que disse não ter recebido todos os prêmios prometidos pelo programa Caldeirão do Huck. As informações são do site Notícias da TV. A manicure participou da atração em dezembro ainda de 2012. Na época foi prometido que ela receberia uma moto reformada e outras 2 motos novas, além do pagamento de salário, enquanto estivesse realizando o treinamento de empreendedorismo. Também tinha sido acordado o pagamento de R$30 mil de capital de giro, o recebimento de um veículo Saveiro, 2 laptops, um trailer itinerante para o atendimento de clientes, abertura da empresa e obtenção das licenças necessárias, bem como a elaboração do site e de toda a identidade visual da empresa. O desembargador, relator do processo na 6ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, considerou que, embora os termos não apareçam no contrato dela com a Globo, promessas de deixar a empresa de Vânia funcionando partiram do apresentador Luciano Huck, prometido inclusive em cadeia nacional de televisão. A Globo foi parar nos assuntos mais comentados por conta disso na semana, por conta também de outra cena também ganhou espaço. Uma cena no jornal Hoje, cena ocorrida já neste ano. Cenas de sexo foram exibidas nas telas atrás da apresentadora Maju Coutinho em um erro da produção que durou cerca de 20 segundos. Você viu? O noticiário havia acabado de voltar de um intervalo comercial e Maju falava sobre fortes chuvas em Minas Gerais. Enquanto ela dizia isso, a cena exibida atrás dela, nas telas do estúdio,
atrás da apresentadora, aparentemente imagens oriundas de alguma novela ou filme, cenas quentes. Os internautas não perderam a oportunidade de se divertir com o ocorrido nas redes sociais. Muito bem, gente, e a respeito das eleições na Câmara, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, fez críticas ao seu candidato ao cargo, Baleia Rossi, MDB de São Paulo, por fechar a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Gleisi disse: perderá votos no PT. Ela ameaçou no Twitter. Com 52 deputados, o PT tem a maior bancada da Câmara e seu apoio é peça importante nos planos de Baleia Rossi de conquistar o comando da Câmara. O endosso à sua candidatura, contudo, não é consenso entre petistas que se incomodam em apoiar um nome do MDB, partido que os petistas culpam pelo impeachment, a derrubada, o golpe que eles chamam em relação à tirada ou à saída do poder de Dilma. A crítica veio devido a uma entrevista de Baleia Rossi, gente, ao jornal Folha de São Paulo. O deputado afirmou que o impeachment não é o caminho, não é bom para o Brasil. O PT, que tem a maior bancada, não é, também de oposição no Senado, com 6 representantes, também agora definiu apoiar Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, para a presidência do Senado Federal. Neste caso aí, o candidato é apoiado por Davi Alcolumbre, DEM, e atual presidente, não é, do Senado, e que tem a simpatia do presidente Jair Bolsonaro para fazer seu sucessor. E entre os custos que o imposto pago pelo povo brasileiro, os custos que o dinheiro público precisa arcar, estão as despesas, por exemplo, com os ex-presidentes. Lula, do PT, é um deles, ex-presidente que mais custou para os nossos impostos manterem em 2020. Isso porque cada ex-presidente tem o direito vitalício a uma equipe de até 8 funcionários e cobertura total de gastos referentes a passagens, diárias de funcionários, combustível, seguro e manutenção de 2 veículos, gente. Nem mesmo com a pandemia da Covid-19 foi possível suspender essas despesas. Cada ex-presidente tem direito a 4 servidores para atividades ali de segurança e apoio pessoal, 2 servidores de cargos em comissão do grupo Direção e Assessoramento Superiores, nível 5, e também 2 motoristas de livre escolha. Além do pagamento dos salários desses assessores que variam de R$ 2.500 a R$ 13.000. Como disse, Lula lidera a lista de gastos para a União. Só nos meses de janeiro a outubro de 2020, o petista gastou, sabe quanto? O equivalente a R$ 790 mil. Desse total, 249 mil foram relativos a diárias e passagens, segundo apontou os dados da Secretaria-Geral da Presidência da República, obtidos pelo site Poder 360, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Dilma Rousseff, por sua vez, vem logo atrás do seu mentor político no ranking dos mais caros. Ela aparece em segundo lugar com R$ 780 mil gastos em assessores e veículos aos quais tem direito. Levando-se em consideração os últimos 4 anos, Dilma encabeça a lista, é a mais gastona, dos mais onerosos ao povo brasileiro. A equipe de Dilma gastou 5,4 milhões de reais de janeiro de 2017 a outubro de 2020. Em seguida vem o ex-presidente, também impeachmentado, Fernando Collor de Mello, gastos 3,6 milhões de reais em despesas. O petista Lula aparece nesse caso em 4º lugar no mesmo período. Os custos dele só foram reduzidos quando ele esteve preso, de abril de 2018 a novembro de 2019, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então, se perguntar a cada espectador nosso aí, o mais idoso sobretudo, quanto conseguiu acumular você trabalhando numa vida toda em imóveis, em capital, em patrimônio ao longo de sua vida, se é que conseguiu juntar dinheiro para adquirir um. Chega a 300 mil reais, por exemplo? Ou quantos desses nossos espectadores conseguiram acumular ao longo de uma vida 790 mil em patrimônio que Lula gastou do dinheiro público que legalmente recebeu, né? Entre janeiro e outubro
de 2020? Ou os 5,4 milhões que Dilma já custou desde 2017? São considerações, gente, e análises interessantes e que precisam ser debatidas. É muito dinheiro, é muita mordomia. Somando isso aos direitos que recebem ex-deputados, ex-senadores, ex-governadores, enfim, o Collor, não é senador aí da República, o salário que já recebe, pau com dinheiro público também. Precisa disso tudo essa gente? É preciso que isso sim é preciso que nossas autoridades analisem tantos gastos exagerados. Quem usufruiu disso e usufrui de uma forma ou de outra, certamente vai dizer: olha só o cara fazendo discurso demagogo aí, falando o que o povo quer ouvir. Mas, gente, meu Deus, quantas crianças em situação de vida dramática nesse Brasil e que poderiam receber uma ajuda melhor se esse país gastasse ou investisse melhor seus recursos. Nós precisamos avançar. Nossos políticos precisam compreender o quanto custa para nossos brasileiros conquistarem R$1. E como esse dinheiro vai rapidinho no elevado custo de vida que temos por conta dos impostos que pagamos embutidos no custo dos produtos. Você vai no mercado, não compra mais nada com 50, 100 reais. Mas aonde pode começar a mudança? Na drenagem dos recursos públicos gastos tão facilmente por esses que citamos. O grande problema é que a maioria dos nossos políticos estão tão acostumados com cifras altas que elas se tornaram comum. Que falar em economizar uma parte desses 5,4 milhões que Dilma custou para o Brasil desde 2017 até aqui como ex-presidente, eles dizem, economizar 1 milhão, 2, 3 milhões, isso não é nada, nada perto do orçamento ou do que o Brasil arrecada. Roubar um pouquinho não é nada. Eu já vi um cidadão, um político dizendo isso na minha frente, na minha cara. É uma vergonha. De milhão em milhão de privilégios, nós temos bilhões e bilhões de dinheiro, recursos que saíram de circulação pelos impostos, e o povo não recebe de volta isso. Mordomias. Muitas dessas pautas que nós desejamos ardentemente para o Brasil são defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, que reconhece o quão caro é o custo Brasil e deseja mudar essa realidade, não é? Sabemos que neste país a mudança é lenta, mas esperamos que possamos pelo menos seguir para esse alvo, o alvo do nosso ministro Paulo Guedes, que ele possa realizar o seu sonho, inclusive com a nova presidência da Câmara dos Deputados, de mais Brasil, menos Brasília. E se Paulo Guedes não conseguir levar isso adiante, gente, se Bolsonaro não conseguir fazer avançar isso, essa diminuição dos privilégios de Brasília, então será de lamentar. Há poucas ou nenhuma perspectiva de outros políticos com vontade e coragem para fazer. E vimos agora o prenúncio daquelas dificuldades que o presidente Bolsonaro tem deixado claro que existem. Foi criticado há poucos dias, a imprensa atacou o presidente porque foi franco o presidente quanto a dizer, o Brasil é forte, mas temos dificuldades grandes. O momento é difícil. É uma das maiores pandemias da história. Muitos aí fecharam tudo. E aí então temos agora o anúncio da Ford. Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerrar a produção no país. No país desde 1919. A marca manterá apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia e o campo de provas e sua sede administrativa para a América do Sul, ambos em São Paulo. De acordo com a Ford, o fechamento das fábricas no Brasil é mais um passo de seu processo de reestruturação global. Então, senhores políticos, Congresso Nacional,
Ninguém é contra vocês, mas vocês precisam discutir o custo Brasil, que é encarecido justamente por aí, elevado custo público que essa máquina gigantesca tem. É preciso incentivar e apoiar a reengenharia dos gastos públicos, não os gastos com o povo, mas os gastos inúteis desse país com tanta máquina. E ainda, mesmo com todos os esforços do governo Bolsonaro, gastos exorbitantes, muito ainda ineficientes. A ineficiente máquina pública brasileira. E olha essa informação, que não é para criticar ninguém não, é para que saibam que nós, o povo brasileiro, nós estamos olhando, estamos de olho. As despesas dos nossos parlamentares continuaram altas em 2020, mesmo em ano de pandemia. 2020 foi marcado pela pandemia que assolou as nações e também fez com que mudássemos vários comportamentos. Muita contenção de gastos, uma vida mais regrada em todos os sentidos, não é verdade? Mais ou menos, hein? Sabe por quê? Faltou avisar para os nossos deputados sobre essa necessidade de fechar as torneiras em tempos de crise, tempos difíceis. Apesar de toda a pandemia que aí está, os nobres representantes do povo gastaram somente em 2020 10 milhões de reais com combustíveis e lubrificantes. Gente, quase 2/3 a mais do que usaram em 2019, quando não tinha pandemia, isolamento, home office e outras coisinhas mais. Agora, não me pergunte para onde os deputados federais foram, quantas vezes foram, e demais perguntas que vão ficar no vácuo, sem resposta. A verdade é que cada representante do povo tem um limite mensal de 6 mil reais para gastarem com combustíveis e lubrificantes. Esse recurso não se acumula para meses seguintes, caso o parlamentar não utilize todo o din-din, toda a verba. 10 milhões em gastos mostra que eles usaram muito bem essa verba dos combustíveis, você não acha? Pois é, os deputados têm até 90 dias para requerer o ressarcimento pelo gasto, apresentar aquelas notinhas fiscais que comprovam que houve a despesa com a troca de óleo e combustíveis. Sigamos daqui, nos submetendo a todas as reformas possíveis e imagináveis, necessárias também, mas que achatam cada vez mais os direitos do cidadão. Temos que fazer a nossa parte para vermos o nosso país sair do buraco. Cortamos na carne ou somos cortados na carne, não é verdade? Enquanto isso, assistimos ao festival de regalias oferecidas aos representantes do povo e eles usam até a última gota com a bandeira do "isso é legal, eu não pedi, me deram, já estava aqui, tenho direito, sou autoridade, isso é lícito". Pois bem, aproveitando o momento que vivemos, eu vou encerrar com um texto que é bíblico. Ok, senhores deputados? É assim, ó. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o projeto que prorroga até junho calamidade pública, estado de calamidade pública no Brasil por Covid-19. O projeto de decreto legislativo 566 de 2020 prorroga por 6 meses, a partir de 1º de janeiro deste ano, o estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso Nacional em função do novo coronavírus. Os efeitos do decreto, que autoriza o governo a gastar mais do que o previsto, se esgotaram em 31 de dezembro de 2020. O estado de calamidade pública autoriza o governo federal a descumprir regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ficam suspensos prazos para ajuste das despesas de pessoal e dos limites de endividamento para cumprimento das metas fiscais e para adoção dos limites de empenho das despesas. Autor da proposta, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, afirmou que ainda não há previsão do fim da pandemia do novo coronavírus e serão necessários gastos adicionais para minimizar os efeitos das medidas de isolamento social diante de uma segunda onda de contaminações.
A proposta poderá ser analisada pelos deputados direto no plenário se houver aprovação de um requerimento de urgência. Agora, a única pergunta que fica no ar é se aqueles que hoje estimulam a autorização para que o governo descumpra as regras de lei de responsabilidade fiscal, suspenda prazos para ajuste das despesas de pessoal e limites de endividamento, cumprimento de meta fiscal, esses serão os mesmos que irão apedrejar o governo federal logo ali na esquina, pelos descumprimentos que eu acabei de citar? É apenas uma pergunta. O anúncio do fechamento de unidades da Ford no Brasil repercutiu em grande intensidade, principalmente, gente, entre aqueles que desejam usar o fato politicamente. O ainda presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quis atribuir o anúncio do fechamento da fábrica da Ford no Brasil ao que ele chamou de uma suposta falta de credibilidade do governo Bolsonaro. No entanto, a afirmação de Maia foi uma clara tentativa de capitalizar politicamente em cima de uma decisão da empresa que envolve produção de veículos de passeio no mundo todo. A fala de Rodrigo Maia foi oportunista para muitos ao tentar atribuir ao governo Bolsonaro uma decisão tomada pela empresa há 2 anos em nível mundial, comentou o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, SECOM, Fábio Weingarten. Ele disse que Maia busca holofotes e que a deliberação da marca não tem relação com a situação atual do país. A verdade dos fatos: a Ford Mundial fechou fábricas no mundo porque vai focar sua produção em SUVs e picapes mais rentáveis. Não tem nada a ver com a situação política, econômica e jurídica do Brasil. Quem falar o contrário mente e quer holofotes, disse o chefe da SECOM. Sobre o assunto Ford ainda, gente, o BNDES afirmou que vai pedir explicações à Ford sobre o fim da produção no Brasil. O banco informou que há 2 operações ativas com a empresa, com valor de 335 milhões de reais que se referem ao desenvolvimento de novos veículos e de projetos sociais. Enquanto a Ford anuncia o fechamento total de sua produção de veículos no Brasil, a General Motors, GM, se prepara para aportar novos investimentos e ampliar a produção no país. A empresa anunciou que irá retomar em 2021 o planejamento que previa investimentos de 10 bilhões de reais em suas fábricas no país pelos próximos 5 anos, destinados à inovação e também à produção de modelos ainda inéditos no Brasil. Também faz parte do plano a ampliação da oferta de novas tecnologias nos veículos produzidos pela GM no país. O plano também prevê investimentos na área da produção de unidades, ampliando a capacidade produtiva da GM no Brasil. Um aplicativo educativo que torna mais divertida a aprendizagem chamou a atenção do presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro retuitou uma postagem do secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, a respeito do aplicativo finlandês Grafogame. Nadalim comemorou que, em pouco tempo, o Brasil é o 2º país do mundo em downloads do aplicativo, atrás apenas da Noruega, que conta com aproximadamente 400 mil downloads em 6 anos. Já no Brasil, em apenas 2 meses, o Grafogame já foi baixado mais de 300 mil vezes. O aplicativo gratuito é utilizado em mais de 30 países e adaptado para mais de 25 línguas. O objetivo é auxiliar na alfabetização formal de crianças entre 4 e 9 anos de idade. O Grafogame apresenta dinâmica de jogo baseada em evidências científicas a fim de desenvolver, por exemplo, a ortografia e as habilidades de leitura. O aplicativo pode ser baixado na Google Play, na Apple Store e Microsoft. Um dos diferenciais do jogo, que o torna acessível a mais pessoas, é que depois de instalado, ele não precisa de conexão com a internet para funcionar. A ferramenta está disponibilizada pelo MEC e tem o objetivo também de auxiliar não só os professores, mas os pais que querem participar da alfabetização dos filhos, já que o aplicativo ele pode ser baixado em qualquer aparelho, celular ou tablet,
E, além disso, ele também pode ser acessado por meio de um navegador no computador. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E uma notícia esperada por muitos que enfrentam ainda os fortes desafios da pandemia. Pelo menos notícia esperada por aqueles que têm direito a receber, não é? Vimos que o governo federal decidiu que vai antecipar 2 benefícios no início agora de 2021. Após o fim do auxílio emergencial em dezembro, sem perspectiva de prorrogação do benefício, que chegou a quase 70 milhões de brasileiros, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro estudando a antecipação do abono salarial de 2021-2022 e do 13º salário dos aposentados do INSS. As medidas fazem parte da estratégia do governo aí para minimizar os impactos da pandemia, que ainda apresenta crescimento no número de casos ativos até que seja possível iniciar a vacinação. A antecipação do 13º dos aposentados e do abono PIS/PASEP 2021, inclusive, já foi confirmada por assessores presidenciais à imprensa, afirmando ainda a intenção do governo de iniciar o pagamento da primeira parcela do 13º do INSS já agora, no mês de fevereiro. A segunda parcela ficaria para março. O adiantamento do saque do abono salarial deve seguir o mesmo calendário. Apesar de ainda não ter sido confirmada a ideia por Bolsonaro, a antecipação dos benefícios já havia sido divulgada pelo ministro da Economia, quando essa notícia começou a circular, o Paulo Guedes, ainda no ano passado. As iniciativas são consideradas viáveis por Guedes, visto que já estão previstas no orçamento de 2021 e não teriam custo extra. E ainda, mais uma vez citamos aqui, muita gente pergunta, comenta, e o 14º salário do INSS vai sair? Esse é um assunto que, no momento, como já falamos, não está relacionado ao governo Bolsonaro ainda. Esse é um outro assunto, aliás, foi muito comentado também no final de 2020. É uma ideia que está em comissão, como já falamos, no Senado, e que já inclusive está sendo analisada ainda. Se passar no Senado, vai para a Câmara, que também precisa aprovar, e aí tem o governo, então. E é esperar para ver. Sem dúvida alguma, é uma expectativa grande, muitos comentários, muitos aposentados ansiosos, aguardando, esperando, ver se sai ou não sai, mas a boa notícia é que, pelo que tudo indica, o 13º, pelo menos 50%, pode já ser recebido em fevereiro. Fica aí na torcida. O presidente da Câmara transferiu para o dia 18 deste mês a decisão sobre o formato da eleição para a presidência da Casa, não é? Muita polêmica envolvendo a eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado. E o senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, meio quer que seja a votação à distância, virtual, né, por meios eletrônicos ou, de repente, presencial. Vamos ver essa decisão no dia 18. Mais informações. Rodrigo Maia, atual presidente da Casa, informou que a mesa diretora adiou para o dia 18 de janeiro a definição de como será o formato de votação nas eleições previstas para o dia 2 de fevereiro. Segundo Maia, a priori, a votação será presencial, mas não abandonando a possibilidade de se adotar o modelo híbrido por conta da pandemia do coronavírus. No formato híbrido, seria criado um aplicativo e os parlamentares que pertencem a grupos de risco poderiam votar através dele de forma remota, sem sair de casa. Um relator foi escolhido. Ele vai elaborar um relatório contendo a opinião de especialistas na área de saúde para definir, então, se o modelo de votação mais seguro será o presencial ou o misto. Caberá à mesa diretora aprovar ou não o parecer. A verdade é que a eleição para a Câmara exige uma logística muito grande, é complexo, já que são 513 deputados. Além disso, a votação é secreta e pode ter 2 turnos. Para evitar a aglomeração dos parlamentares, será montado um esquema especial com a disposição das cabines de votação espalhadas fora do plenário, como por exemplo no Salão Verde.
Também ficou para o dia 18 a definição sobre a validade das assinaturas dos deputados do PSL suspensos, que pedem para que a sigla desembarque no bloco que pertence, desembarque do bloco de Baleia Rossi e passe a apoiar o bloco de Arthur Lira. Na semana passada, deputados da chamada ala bolsonarista do PSL encaminharam um ofício com 32 assinaturas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no qual eles pediram que o partido seja considerado integrante do bloco de Lira. O número representaria a maioria do partido, que tem bancada eleita de 52 deputados. Por fim, a data da votação também pode ser alterada. Na reunião da próxima semana, haverá a decisão se o primeiro turno acontece no dia 2 ou será antecipado para o dia 1º de fevereiro. Ao que tudo indica, a casa de Mark Zuckerberg está caindo. Tudo porque no dia 6 de janeiro, o aplicativo de troca de mensagens do bilionário, que também é dono do Facebook e do Instagram, informou que os usuários devem aceitar novos termos que incluem o compartilhamento de dados com a empresa-mãe, no caso, o Facebook. Aqueles que não aceitarem a mudança não poderão continuar usando o WhatsApp, diz o informe. Após o comunicado, pelo mundo afora, as pessoas estão respondendo às ameaças e migrando para outros aplicativos. Um deles é o Signal, que teve como garoto propaganda simplesmente o homem mais rico do mundo. O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX e também cofundador da empresa de pagamentos PayPal. Musk afirmou em mensagem publicada no Twitter que muitas pessoas ficarão extremamente descontentes com as gigantes tecnológicas da costa oeste agindo como os árbitros de fato da liberdade de expressão. Em outra mensagem, o bilionário afirmou que já fez doações financeiras ao Signal e vai doar mais. Outro aplicativo que está nadando de braçada em número de downloads após o anúncio do WhatsApp é o Telegram. A conta oficial do aplicativo no Twitter, inclusive, tirou onda com o aplicativo de Zuckerberg. Um dos memes divulgados pela conta do Telegram foi aquele meme dos caixões. Pois é, os caixões levando o WhatsApp. O Telegram teve 500 milhões de downloads. E por falar em Telegram, o presidente Jair Bolsonaro divulgou em seu canal, aliás, o seu canal, por meio do Twitter, e na legenda, inscreva-se em meu canal oficial no Telegram. Será que vamos mais uma vez comprovar que quem lacra não lucra? E essa do Macron, gente, mais uma vez ameaçando o Brasil, hein? Falando besteira em relação à soja, ao agronegócio brasileiro, à produção de soja brasileira. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu as afirmações do presidente da França sobre essa questão da soja, do desmatamento da Amazônia. Inclusive, o Mourão falou no idioma francês, disse: o senhor Macron não está bem. E afirmou que o líder francês desconhece o processo de produção do grão no Brasil. Nossa produção de soja é feita no sul do país, na Amazônia, ela é muito pequena. Por outro lado, a nossa capacidade de produção é imbatível. Nossa competição nesse ramo está muito acima dos concorrentes, afirmou Mourão, que disse ainda que o Brasil tem menos de 8% de território voltado para a agricultura, enquanto a França possui 60%. Esse número é importante, hein? A França, 60% do seu território voltado para a agricultura. O Brasil, 8% do território voltado para a agricultura. E o Macron vem querer cantar de galo. Mourão ainda afirmou: então eu acho que ele nada mais e nada menos externou interesses protecionistas dos agricultores franceses. Isso faz parte do jogo político, ele não tem condições de competir com a gente. É a mesma coisa em outros aspectos, em que a indústria francesa era melhor. Agora, no aspecto da produção agrícola, nós damos de 10-0 neles, disse Mourão. A Associação Brasileira, não é, das Indústrias de Óleos Vegetais disse em nota lamentar que o presidente da França, Emmanuel Macron, busque justificar sua decisão de subsidiar os agricultores franceses atacando a soja brasileira.
Como bem sabe Macron, a soja produzida no bioma Amazônia, no Brasil, é livre de desmatamento desde 2008, graças à moratória da soja, iniciativa internacionalmente reconhecida que monitora, identifica e bloqueia a aquisição de soja produzida em área desmatada no bioma, garantindo que existe risco zero do envio de soja da área desmatada, legal ou ilegal, deste bioma para mercados internacionais, disse a associação no comunicado. Olha, gente, esse Macron é um fraco, incompetente em seu país, e seu legado será deixar para a França os problemas que ele recebeu em uma dimensão muito maior. E isso não é em função da pandemia, não. É pela incompetência desse Macron perante o seu povo, o povo francês. Não conseguiu cuidar nem de Notre-Dame, muito menos do meio ambiente do seu próprio país, e ainda quer encarar a força da agricultura brasileira. E mais, vai plantar em que lugar da França? Macron deveria ter vergonha na cara, procurar fazer mais pelo meio ambiente em seu próprio país, onde certamente a devastação completa já aconteceu e faz tempo. Mas, de toda forma, é bom o Brasil abrir o olho, acertar a competência, não pode deixar espaço, monitorar, cuidar, ter dados precisos, isso em relação à Amazônia, Pantanal, o meio ambiente. Precisamos selo na nossa produção com a qualidade de preservadores absolutos da natureza, porque é assim que os interesses internacionais vão nos pressionar daqui por diante e sempre. Agora, a partir do dia 20, o que será com Joe Biden? Aliás, o discurso dele tem também resolver a crise climática, aumentando os investimentos em novas tecnologias. Isso estará, essa questão climática, no centro da agenda do governo de Joe Biden para pressionar o Brasil e outros países. Foi o que afirmou o principal assessor econômico do presidente eleito dos Estados Unidos. Já teve ameaça do Biden em campanha e o Brasil certamente será um dos focos. Muito mais para fazer confusão visando trabalhar contra o governo Bolsonaro, os interesses brasileiros, para derrubar Bolsonaro, inclusive, e levar a esquerda de volta ao poder por aqui, além de prejudicar, é claro, nosso agronegócio. Portanto, o governo e organizações do agronegócio não se intimidem, não durmam em berço esplêndido, é hora de uma agenda fulminante para acabar com essa narrativa e cuidar do meio ambiente brasileiro como nunca. E essa notícia, gente, é no mínimo estranha. Você viu aí, o mundo foi infestado com esse negócio da China. Agora com variantes no mundo. As grandes potências mundiais, exceto a própria China, não sabem o que fazer ainda para conter essa maldição, exceto pela esperança da vacina. Então, essa notícia bonitinha, vinda de onde? De onde tudo começou. A Comissão Nacional de Saúde na China afirmou que foram confirmados 138 casos de indivíduos que apresentam sintomas e 78 assintomáticos no país nesta quarta-feira, agora que passou, dia 13. Uma morte foi registrada em uma província vizinha de Pequim. Olha só, trata-se da primeira morte por coronavírus na China continental desde 16 de maio de 2020. Ou seja, gente, meses e meses, 8 meses depois, sem perder uma vida por Covid na China há 8 meses. Ou essa é uma informação verdadeira, e todas as desconfianças que muitos têm em relação às responsabilidades da China na origem desse trem, em informações escondidas quanto ao tratamento desse trem, ou então a China está escondendo, maquiando os números. Não é possível. País mais populoso do mundo. Agora, só depois de todo esse inferno mundo afora, o governo da China parece então cada vez mais preocupado desde o início, agora de novo, com o alastramento das infecções por lá, semanas antes do feriado de Ano Novo Lunar, agora em fevereiro, quando uma enorme quantidade de pessoas se desloca para diversos destinos em todo o país. Meus amigos,
sobretudo aqueles que o tempo já construiu uma sabedoria feita pela experiência de vida. Me digam, é ou não é de se desconfiar? É ou não é algo realmente até irritante? 8 meses na maior tranquilidade na China, o mundo se quebrando todo, o país mais populoso do mundo, sem uma vítima, perda de vida de Covid. E agora a Organização Mundial de Saúde convocou essa reunião de emergência para discutir as variantes do novo coronavírus, depois que a contaminação deu um salto no mundo com o surgimento de mutações do vírus. Além das variantes da Inglaterra, da África do Sul, há também a do Brasil, que foi descoberta por cientistas japoneses e que a OMS considera preocupante. E convocou uma reunião de emergência, a OMS, o objetivo buscar respostas à situação e tentar traçar novas medidas. E no mesmo momento dessa reunião emergencial, vimos a equipe de especialistas da OMS, encarregada de investigar as origens do coronavírus, chegando à cidade de Wuhan, na China. Imagens veiculadas pela emissora estatal CGTN mostraram a chegada da equipe ao aeroporto da cidade e sua recepção por funcionários vestidos com trajes de proteção, trajes brancos. A missão, uma prioridade da OMS, formada por cientistas de várias organizações internacionais, essa equipe, cientistas dos Estados Unidos, Japão, Rússia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Austrália, Vietnã, Alemanha e Catar. O objetivo é encontrar definitivamente a possível origem animal do vírus e seus canais de transmissão para humanos. Origem animal, se é que há, não é? Muitos desconfiam que é um vírus criado em laboratório, embora a teoria inicial seja de que se espalhou ali por um mercado de produtos frescos e animais em Wuhan. A imprensa oficial chinesa, inclusive, promoveu nos últimos meses uma narrativa alternativa assegurando que esse surto pode ser devido a alimentos congelados provenientes de outros países. Era só o que faltava. Não vai demorar. Vão chegar à conclusão que realmente esse negócio não começou na China, começou em outros países. Os especialistas da OMS já visitaram a China, inclusive, para esse fim, em fevereiro e julho do ano passado. E agora essa nova missão, que tem sido cercada de sigilo, tanto por parte da OMS quanto das autoridades chinesas. E pois é, gente, agora aparecendo uma série de outros candidatos aí na eleição da Câmara e do Senado. O Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, também é candidato. O que você achou da candidatura de Frota? E Frota garantiu que, se for eleito presidente da Câmara, será para tentar o impeachment de Bolsonaro. Alexandre Frota será candidato avulso. E além de Frota, tem mais nomes sendo anunciados. Novidades na corrida à presidência da Câmara dos Deputados? Sim, claro que temos. Surge mais um concorrente ao cargo. O deputado André Janones é o 4º deputado a lançar oficialmente a sua candidatura à presidência da Câmara. Além de Janones, Arthur Lira, do PP, Baleia Rossi, do MDB, e o Capitão Augusto, do PL, também concorrem às eleições marcadas para o próximo dia 2 de fevereiro. O parlamentar afirmou que, se eleito, sua primeira pauta será a prorrogação do auxílio emergencial. Segundo ele, o Brasil não está quebrado e tem condições, sim, de estender o prazo para atender o povo brasileiro, que carece dessa ajuda. André Janones destacou que sua candidatura é a primeira com o perfil popular. Primeiro, hein? E cobrou que os parlamentares escutem o povo brasileiro. Como assim? Eles não são os nossos representantes? Não fomos nós que colocamos os nobres aqui no poder e eles não nos escutam? Me poupe, né? Janones afirmou ainda que vai pautar todas as matérias de interesse da população, olha aí,
mesmo os projetos que ele próprio for contrário. Portanto, a corrida à presidência da casa ganha mais um pretendente. Agora são 4. Arthur Lira, do PP de Alagoas, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, também de São Paulo, Capitão Augusto, do PL, e André Janones, do Avante de Minas Gerais, o candidato do povo. Falei igual político agora, né? De Brasília, Fábio Santos. E juiz arquivou ações contra o uso de lives do presidente para pedir votos. O juiz Marco Antônio Martins Vargas, da primeira zona eleitoral de São Paulo, arquivou 2 ações recebidas durante as eleições municipais contra o uso das lives semanais do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, como plataforma de campanha em favor de aliados políticos. Os processos eleitorais haviam sido abertos pelos então candidatos Orlando Silva, do PCdoB, e Joyce Hasselmann, do PSL, ambos na disputa pela Prefeitura de São Paulo, depois que Bolsonaro pediu votos para alguns candidatos. Na avaliação do juiz eleitoral, não houve abuso de poder ou irregularidades no episódio. Segundo o juiz, embora a lei proíba o uso de espaços e bens públicos em favor de candidatos ou partidos, o vídeo foi transmitido nos perfis pessoais do presidente e não nos canais oficiais do governo. Ele ainda considerou que a gravação foi feita fora do horário de expediente e que, como o Palácio da Alvorada também é residência oficial do presidente, o espaço não pode ser interpretado de forma ampliativa que impeça a liberdade de expressão do chefe do Poder Executivo. Lembrando que Joyce Hasselmann, que foi eleita em 2018 na onda Bolsonaro, chegou a dizer durante a campanha de 2020 que Bolsonaro não era ninguém, que bateu na porta dela pedindo ajuda, dando a entender que ela fez de Bolsonaro um fenômeno de votos. Joyce foi eleita deputada em 2018 com mais de 1 milhão de votos e em 2020, para a Prefeitura de São Paulo, não conseguiu 100 mil votos. Nas redes sociais, muita gente considerou o resultado humilde de Joyce nas eleições de 2020 como uma resposta à verdadeira força política da deputada. E de novo, os Estados Unidos vão chamar a atenção do mundo com a posse de Biden. Trump poderia deixar Washington na manhã já de 20 de janeiro, gente, o dia da posse de Biden, ou ainda um dia antes, dia 19. Trump já anunciou que não deseja comparecer à posse de Biden. Depois da invasão do Capitólio, ocorrida no início deste mês, agora o temor de acontecer algo parecido durante a posse do presidente eleito Joe Biden. A ocorrência de algum protesto ou tentativa de ataque aos edifícios públicos dos Estados Unidos durante a posse de Joe Biden, aumentando as medidas preventivas de segurança agora que estão sendo tomadas. Forças federais, a Guarda Nacional, a Polícia de Washington começaram a levantar barreiras e a fechar o acesso a diversos prédios públicos e parques para evitar confrontos em protestos que, de acordo com relatórios dos serviços de inteligência, vão acontecer. Muitos lugares abertos estarão em cenas típicas de filmes fechados, com acesso permitido somente para a imprensa. Ao invés de festiva, a data parece que vai ser repleta de tensão, como poucas vezes na história dos Estados Unidos em eventos dessa natureza. O FBI alertou que protestos armados estavam sendo planejados em todas as 50 capitais dos estados, assim como em Washington, nos dias que antecedem a posse. Centro e bairros inteiros de Washington entrincheirados. A cidade de Washington está sob forte vigilância já por causa de ameaças de novas manifestações. 21 mil soldados da Guarda Nacional estarão em vigilância. Certamente, gente, para além de protestos pacíficos, terroristas e até mesmo elementos a favor da esquerda, da radicalidade da extrema esquerda, estarão agindo para mais uma vez culpar Trump. Então, realmente, esse dia 20 de janeiro será tenso nos Estados Unidos.
Parlamentares se unem a especialistas e apontam a realidade e os desafios para a educação brasileira em 2021. Retorno às aulas, implantação de um modelo híbrido de ensino presencial e também virtual e a superação da desigualdade no ensino brasileiro aprofundada pela pandemia. Essas são algumas das prioridades para a educação no Brasil para 2021. A Coalizão Parlamentar para a Educação reuniu especialistas para a definição de ações prioritárias em 2021 quanto aos ensinos básico, superior, profissionalizante e inclusivo. No Congresso Nacional, uma das prioridades é a aprovação da proposta de Sistema Nacional de Educação. Em um plano local, a atual transição no comando das prefeituras em meio à pandemia piora esse cenário para a educação em 2021. Para o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, o retorno mais rápido às aulas da educação básica passa sim pela inclusão dos professores nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. Entre as propostas legislativas, especialistas e deputados querem priorizar a regulamentação do Sistema Nacional de Educação, com normas para a cooperação entre União, estados e municípios em políticas, programas e ações educacionais. Também foi citada a proposta de autonomia financeira para as universidades federais. Relatora da coalizão parlamentar, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, cobra do Senado a aprovação definitiva do projeto 3477 de 2020, que garante 3,5 bilhões de reais para o acesso de estudantes da rede pública à internet banda larga. A coalizão parlamentar foi criada para manter, durante esse processo da pandemia, o trabalho de fiscalização da comissão externa lá da Câmara, que acompanha as ações do Ministério da Educação. Ela prepara uma carta a ser entregue a todos os 4 candidatos até aqui, na presidência da Câmara, a fim de cobrar prazos para a votação mais rápida de projetos de lei na área educacional. Samuel era um rabino que na década de 1930 vivia numa aldeia polonesa. Gostava de dar longas caminhadas pelo campo. Era conhecido pela sua gentileza, pela forma com que a todos se dirigia. As relações entre cristãos e judeus não eram muito boas naquela aldeia. Mesmo assim, toda vez que o rabino passava pelo camponês, Sr. Miller o cumprimentava com um sonoro "Bom dia, Sr. Miller". Naturalmente que não havia resposta. O lavrador lhe voltava as costas em silêncio. O rabino, contudo, não desistia. Todos os dias, nas manhãs de sol, passava e cumprimentava o Sr. Miller. Finalmente, depois de muito tempo, o lavrador decidiu corresponder ao cumprimento. Primeiro, com um leve toque no chapéu. Depois acrescentou um sorriso. Mais tarde, gritava de volta: "Bom dia, rabino". Os anos se passaram. Chegaram os nazistas e o rabino e toda a sua família foram feitos prisioneiros e levados a um campo de concentração. O rabino foi sendo transferido de um campo para outro até chegar ao de Auschwitz. Desembarcando do trem, ele entrou em uma enorme fila para a seleção. Enquanto caminhava ao ritmo da fila, percebeu que lá na frente estava o comandante do campo. Era ele que indicava com um bastão para onde o prisioneiro deveria ir, para a esquerda ou para a direita. A esquerda queria dizer morte imediata, a direita, garantia de algum tempo de sobrevivência. O coração começou a palpitar, a fila avançava e ele pensava: esquerda ou direita, meu Deus? Morrerei ou viverei? Que tipo de homem, pensou, seria aquele comandante que assim decidia sobre a vida e a morte de outros tantos homens?
Quando estava apenas a uma pessoa de distância do oficial, afastou o medo e olhou com curiosidade para o rosto do comandante. Naquele momento, o homem se voltou e os olhos de ambos se encontraram. O rabino se aproximou. Era sua vez. Olhou fixamente para os olhos que o fitavam e disse baixinho: "Bom dia, Sr. Miller." Os olhos do comandante tremeram por um segundo. A seguir respondeu: "Bom dia, Rabino." Estendeu o bastão para frente, apontou à direita e gritou: "Passe." E o rabino passou para a direita, para a vida. Tire suas próprias conclusões. Procure sempre, em todas as situações, ser uma pessoa gentil. Veja mais belas e emocionantes reflexões no canal Reflexões. Gratidão pela sua atenção. Compartilhe esta edição. Um ótimo domingo, um domingo de esperança, onde o Brasil pode ter suas primeiras vacinas aprovadas pela Anvisa. E até segunda, com mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Que Deus abençoe você, a sua família e a nossa nação.